Nós te agradecemos por tudo que tu vai fazer hoje e tem feito na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, no final a gente ora para o pessoal, tá, Davi? Ok. Yeah. Falou, Tá, vou desligar. Tchau. Tchau. Então vamos lá, boa noite novamente, né? Glória a Deus por mais essa semana, a gente está aqui diante da palavra de Deus, né? E eu não sei quem acompanhou, quem viu a gravação, a gente conseguiu colocar a gravação semana passada do nosso estudo, e eu não estava conseguindo captar o áudio quando vocês falavam aí pelo Zoom, né? Hoje eu instalei um plugin novo, eu fiquei instalando agora, dei uma estudada, eu espero que hoje funcione aí a voz de vocês também, tá? Que a minha já tá saindo, a imagem já está saindo, você vê que beleza, né? É um curso na prática que eu estou fazendo aqui para gravar isso daqui, mas nós estamos evoluindo, né? Eu sou ruim, sou teimoso, então logo a gente aprende a fazer a coisa com melhor qualidade, né? Então eu peço que vocês tenham paciência aí. Nós estamos fazendo tudo por um objetivo que é propagar o Evangelho de Deus. Amém? Então, sobre isso que nós estudamos, nós vimos, eu queria rever essa questão de falar do Evangelho de Deus, né, de duas formas aqui, para nós mesmos, para a nossa salvação e para a salvação dos nossos irmãos. Eu queria só retomar, fazer esse resumo, para a gente continuar a partir do versículo 16, nós estamos em Romanos capítulo 10, né? Eu queria reler com vocês o versículo 10, amém? Diz assim, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, a palavra de Deus é interessante que na Bíblia, né, o mundo espiritual está muito ligado à palavra. Amém? A gente precisa guardar esse conceito, porque a Bíblia começa dizendo que Deus fez todas as coisas pela sua palavra, né? E a Bíblia diz que com a boca se confessa para a salvação. Então, a nossa salvação ela está diretamente ligada àquilo que a gente confessa. Amém? De tal forma que se você não confessa o nome de Jesus, então você não alcança a salvação, né? Então é interessante a gente saber que muitas vezes o inimigo ele quer nos calar, né? Muitas vezes a nossa mente produz sentimentos de ficarmos ali quietos, né? Como nós estudamos lá, né, numa condenação clara da Bíblia em Apocalipse capítulo 21, né? Versículo 8, diz que os tímidos não entrarão no reino de Deus. Os tímidos, deilos, né, no grego, é uma palavra que vem que significa covarde e medroso. Aqueles que não propagam, aqueles que não falam. Você vê que interessante, né? Então, pensa assim, tudo que você ama, tudo que entra no teu coração, tudo que aquilo que você diz aqui no versículo 10, porque com o coração se crê para a justiça. Tudo que tem no seu coração, você fala. Não é verdade? Você ali está com um projeto de vida novo. Você está sonhando alguma coisa para a sua vida. O que acontece? Você fala, não vou falar nada para ninguém. Mas mais cedo ou mais tarde você fala, porque aquilo está tão vivo no teu coração, você está com tanta vontade de executar, que você acaba falando para alguém. Nossa, eu vou fazer isso, eu estou sonhando com isso. Então, naturalmente, você fala. Quando nós falamos sobre e a Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio, significa que nós temos convicção, né? Nós podemos declarar que Jesus é o nosso Salvador. Então você declara isso, né, com a sua boca, e isso tem um poder assim sobrenatural. Amém? Então, em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, a Bíblia já vai assim, ela aprofunda um pouco nisso, né? Eu queria aprofundar um pouquinho antes da gente ir para frente. Diz assim, Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Olha que interessante, né? O início do versículo só.
diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua, né? E quem usar vai viver disso, né? Eu não lembro exatamente as palavras literais, mas o sentido o resto do versículo diz, então você vai viver daquilo que você fala, né? Então aí você vê lá em Deuteronômio, Deus ele coloca o povo lá em dois montes, um simbolizando as bênçãos e outra a maldição. Você vê que a maldição ela já tem a ver com palavra lançada, né? É maldizer, é dizer coisas ruins, que amaldiçoam, que jogam maldição às pessoas, né? Então hoje na nossa vida prática nós precisamos entender isso. Tudo que a gente fala pode construir alguma coisa, se a gente fala baseado na fé, ou destrói alguma coisa. Amém? Destrói convicções, destrói esperanças. Então a Bíblia ela é muito clara nisso. Então você precisa confessar que Jesus é o teu Salvador para você entrar no céu. Amém? Então a parte de falar é muito importante. E quando nós vemos aqui o último versículo que a gente leu, foi o 15, né, na última aula, nós diz assim, né? O final a parte B do versículo diz assim: conformosos são os pés daquele que anunciam as coisas boas. Amém? Então aqui já está no propagar, no anunciar, né, as coisas de Deus. Então aqui falam do processo que nós lemos, né? Um processo que nós primeiros nós cremos, né? Nós invocamos, então nós cremos. Quando nós cremos, nós ouvimos para crer. Aliás, nós pregamos, né? E as pessoas então elas pregam, alguém ouve, alguém crê e alguém invoca ao Senhor. Né? E quem invocar será salvo, versículo 13, né? Quem invocar será salvo. Então é um processo do quê? Que inicia com a pregação. A pregação, irmãos, então não é alguma coisa assim que você diz assim, nossa, talvez eu fale de Deus algum dia. Não, se você é uma pessoa que crê, você precisa falar. E como você fala? Você fala da forma que você foi inspirado por Deus, né? A forma que Deus te colocar no coração. Então tem gente que fala com atitudes, tem gente que leva alguma coisa, que doa alguma coisa, que dá um abraço, e naquele abraço vem acompanhado de uma palavra de consolo, de uma palavra de vida. Às vezes é assim, Deus te abençoe. São coisas, às vezes, que você não precisa fazer uma pregação, mas aquela atitude de você demonstrar a tua fé em Deus, através de pequenas palavras, através de atitudes acompanhadas de palavras, aquilo vai gerando vida, né? Eu não canso de testemunhar que o meu avô, ele me inspirou bastante falando pouco, mas ele tinha uma atitude muito sábia, né? Que ele agia primeiro, né? Ele fazia alguma coisa em prol das pessoas, ou ele vinha com uma coisa que ele pudesse fazer, o que estava no alcance dele. Então depois ele estabelecia um diálogo ali, fazendo alguma coisa, né? Então você vê como é que nós alcançamos então a, a vida, né? A vida eterna. Com o coração crendo, né? No interior nós cremos e com a boca nós testemunhamos, né? Então, tudo que a boca faz, tudo que nós falamos, é uma coerência com aquilo que a gente acredita. Amém? Então, às vezes você pode pensar assim, poxa, eu sou meio largado, eu sou uma pessoa assim, desorganizada, eu sou uma pessoa meio grossa, eu não ligo como eu falo com as pessoas, eu sou assim, mas meu coração é bom. Né? Então, aprenda, irmãos, que Deus quer que você tenha um equilíbrio, né? Então, eu também pensava assim, quando eu era inexperiente, eu vivia numa comunidade, né? Numa igreja, e eu, por eu ser jovem, ter uma vestimenta diferente das pessoas, eu achava que ninguém tinha nada a ver com como eu me vestia, como eu falava, que o importante era eu crer. Mas eu percebia que aquilo trazia uma certa ansiedade nas pessoas. Eu não me comunicava porque a meu vestimento era agressivo para aquelas pessoas. Eu estava fora daquele contexto, né? Ou seja, eu estava numa igreja tradicional, com pessoas idosas, aí eu pus
Aí eu usei um brinco, né? Em 85 eu pus um brincão, aí eu andava com a calça rasgada e eu achava que as pessoas tinham que me entender. Mas eu não estava, assim, facilitando, né, para aquelas pessoas. Então, como é que eu descobri? Depois de um tempo, eu descobri que o amor de Deus, ele se manifesta também na forma de nós nos comunicarmos, né? Tanto com nossa boca como com o nosso coração. Então, nós vamos tendo um equilíbrio, né? De procedência, de sentimento, junto com a nossa procedência. Nós vamos deixando de ser agressivos, nós vamos nos aproximando das pessoas através desse testemunho, né, da nossa vida, que vai criando uma coerência. Então você vai se tornando uma pessoa mais acessível, né? Como? O que vem primeiro então? Você crê, né, com seu coração e depois você fala, ou você fala e você crê, né? Então não importa. Importante é que você entenda que as duas coisas fazem parte do nosso crescimento, né? Tem gente que ainda não conseguiu entender bem o processo de Deus. Diz assim, poxa, mas eu não entendo esses versículos quando eu leio, eu ainda não entendo o que Deus quer de mim, como é que funciona, mas você diz assim, eu creio que Deus é verdade, que Deus é verdade, que Ele vai se revelar, Ele vai se mostrar para mim. Então você está dizendo, você está profetizando sobre a sua vida um conhecimento que você ainda não tem. Amém? O que você diz? Ah, eu não entendo a Bíblia, eu não consigo, por mais que eu estude, eu não consigo. O que você está dizendo? Uma palavra contrária. Você está dizendo que você não vai ter a capacidade de se comunicar com o seu Criador. Olha que coisa terrível. O inimigo colhe essas palavras e ele começa a colocar interferência entre o teu entendimento e a palavra de Deus. Então você cada vez você tem mais dificuldade de entender as coisas de Deus. Mas se você diz assim, não, eu vou perseverar porque Deus vai se comunicar comigo, né? Então você lê a palavra, Romanos 8, né? O Espírito se comunica com o meu espírito, eu vou começando a entender as coisas e logo logo eu vou estar melhor, estar mais próximo de Deus. Então às vezes você profetiza coisas boas. Você tem uma pessoa da sua família que está totalmente em desacordo com o que você acha que ela deve estar. Você acha que ela está longe do caminho de Deus, ela está fora do que você esperava que ela fosse. Ela não está sendo cristã, não está obedecendo a palavra. O que você diz sobre ela? Ah, essa pessoa não tem jeito, esse daí está perdido. Não, você diz, essa pessoa, Deus vai alcançar esse meu parente, Deus vai alcançar essa pessoa, eu creio que Deus vai fazer a obra, eu acredito que Deus é poderoso para se comunicar, para salvar essa pessoa como Ele fez comigo. Tudo aquilo que Deus está comunicando comigo, Ele pode comunicar, e você crê, e você fala daquilo que você crê. O inimigo espera que você fale coisas destrutivas, que você fale que não acredite. Mas Deus espera que você diz, eu sei que o meu Redentor vive, né? Como Jó falou, e ele vai se levantar na minha vida. Às vezes eu não estou vendo hoje, mas eu creio. Amém, irmãos? Eu queria só retomar isso daqui para falar sobre a importância, então, de você falar. Quando é que você fala, né? Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 2, Paulo fala que a gente deve pregar no tempo e fora do tempo. Ou seja, no momento oportuno e no momento inoportuno, né? No momento conveniente e no momento inconveniente. Então, sempre as pessoas estão precisando de Deus, né? Nota que às vezes você vai olhar para a pessoa e falar, se eu falar de Deus para essa pessoa, ela vai me dar um coice, né? Ela vai ser ríspida comigo, ela não vai querer. Mas o que a Bíblia fala? Fale assim mesmo, em tempo e fora de tempo. Amém? Continue, então acredite no poder da palavra, porque a palavra não é a tua palavra. Você não está falando alguma coisa assim como eu vou dar uma palavra de incentivo, como é que chama hoje em dia? De autoajuda. Não, você está falando a palavra de vida para aquela pessoa. É uma palavra sobrenatural, que Deus pode pegar aquilo ali e transformar em vida. Amém? Porque a palavra é vida. Então essa palavra que você fala, ela pode ser transformada em vida. Amém, irmãos? Então é só isso para a gente retomar. Então nós vamos começar agora, vamos continuar da semana passada, a partir do versículo 16, né? Então nós vamos continuar essa parte nova agora, amém? Então eu queria ler o versículo 17, diz assim,
E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Amém? Então a fé vem da pregação, de ouvir, mais uma vez, né? Paulo está enfatizando novamente a questão de as pessoas precisam ouvir para ter fé. Então a fé é um processo que ele tem uma lógica, segundo a Bíblia, para acontecer. Você pode dizer assim, olha, eu sou a pessoa que menos tem fé, eu fico olhando o mundo físico, eu fico olhando as coisas que estão na Bíblia, parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque a Bíblia fala de milagres, fala de coisas grandes, de um sobrenatural, e eu vejo o mundo se destruindo, eu vejo o mundo indo pro cada vez de mal a pior, né? Então eu não vejo uma conexão, eu não consigo então desenvolver a minha fé porque eu olho para o mundo. Sim, você não consegue porque você está olhando para o mundo. Então o que a Bíblia está falando? O que esse versículo está nos dizendo? Que se você ouvir a palavra, se você se encher da palavra de Deus, então a tua convicção da vida vai mudar. Amém? A sua capacidade de crer vai mudar. Isso chama-se fé, né? Então a sua fé vai crescer, né? Sua fé vai crescer. Os discípulos de Jesus, os apóstolos, quando Jesus ali está no barco, ele faz aquela tempestade parar e Jesus fala: vocês são homens de pouca fé. Vocês deviam ter autoridade sobre a tempestade. O que significava a tempestade naquela passagem? Por que a Bíblia conta essa história para nós? A tempestade, ela significa as agruras da vida, as dificuldades da vida, né? Então as tempestades, elas acontecem na nossa vida todos os dias. É uma doença, é um problema financeiro, é um problema de relacionamento, uma briga, um problema de trabalho financeiro, né? É uma morte, né? Como a gente estava conversando, todas as coisas que nós não controlamos e nós então vimos aquilo como um grande problema, uma grande tempestade, né? Mas o que acontece? Então Jesus, ele tem controle sobre a tempestade, né? Quando Pedro então olha para Jesus, Jesus fala: eu posso andar sobre a tempestade? Ou seja, eu posso desenvolver mesmo no meio das dificuldades, eu posso crer e posso caminhar, eu posso sair de um lugar estagnado e posso crescer. Jesus fala: pode. Vem, Pedro, anda sobre as águas. Então Pedro ele começa a andar sobre as dificuldades. Amém? Então as águas, a tempestade, as dificuldades significam tudo isso, é o mundo, né? As águas na vida são, as águas na Bíblia é o mundo, né? O mundo material. Então você anda sobre tudo aquilo. Aí Pedro começa a andar. Enquanto Pedro está olhando fixo para Jesus, quem é Jesus? Eu sou a palavra, né? O verbo vivo. João fala que Jesus é o verbo. Então, enquanto Jesus está ali olhando para a palavra, olhando para Jesus, ele caminha sobre os problemas. Quando ele começa a se assustar e ele olha as dificuldades ali do mundo, né? As dificuldades materiais, ele começa a afundar. Amém? Então isso é uma alegoria da nossa vida. Nossa vida funciona assim. Nós todos os dias temos tempestades, irmãos. Né? A Bíblia diz que o sol vem sobre o justo, sobre o injusto, a chuva sobre o justo, sobre o injusto. Tudo acontece no mundo, nós estamos sujeitos. E a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Jesus diz que no mundo teremos aflições, né? Então nós temos preparado tensões e circunstâncias que esse mundo ele é caído. Esse mundo é cheio de pecado e cheio de injustiça. Nós não vamos encontrar uma perfeição e uma justiça nesse mundo, mas nós olhando para a palavra, nós nos enchemos de fé. A fé vem de ouvir a palavra de Deus. Então você olha para a palavra e você começa então a tirar o teu olhar dos problemas e do mundo. Você para de acreditar que a inflação do teu país vai corroer teu salário, você não vai ter mais como comer, como viver, a tua moradia está cara. Você deixa de pensar naquilo e você começa a olhar que Jesus é dono do ouro e da prata. Você lê lá, Deus é dono do ouro e da prata. Então ele tem tudo nas suas mãos. Aquele que não andava, ele começa a andar. Aquele que não enxergava, ele enxerga. Aquele que está morto, a Bíblia diz: aquele que está em mim, ainda que esteja morto, viverás.
Então você se enche de uma convicção de que você não está mais sujeito às tempestades, você não está mais sujeito às circunstâncias materiais, você tem uma proteção sobrenatural. Então você lê lá que a Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os guarda. Você está guardado por um anjo do Senhor. Então, o mal não te toca. Então, você anda sobre as águas. Então, você começa a viver uma vida de felicidade. Jesus fala: eu vou te deixar para vocês, eu vou subir, mas eu vou deixar um consolador, né? Eu vou te deixar deixo-vos a paz, e não a paz como a paz do mundo, né? A minha paz vos dou. Jesus nos deu, você lê lá que a paz é minha, é tua, irmãos. Amém? Então nós temos certeza de que tudo que nós fizemos prosperará. Você lê lá Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o caminho dos ímpios, né? Então você começa a ver que você tendo compromisso com Deus, Deus tem compromisso com você, você tem promessa. Então, a tristeza, a amargura, vamos dizer, a desilusão, ela não te cobre, ela não te absorve. Você rompe tudo isso pela fé. Amém? E você tem, então, convicção de que você está guardado, tem um lugar no céu guardado para você. Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Amém? Você só pode então ter alegria, mas você tem essa alegria na palavra. Então, quando vocês vão começar a confiar, né, na palavra de Deus, né? Quando que vocês vão ser iluminados pela palavra? Quando vocês estiverem lendo a palavra. Aí você diz: não, peraí, eu preciso consultar uma autoridade espiritual. Eu preciso consultar o pastor tal, o padre tal, o rabino, o pai de santo. Você começa a terceirizar a tua convicção. Você precisa ouvir uma profecia de que Deus está com você. Ora, se a palavra diz que o anjo do Senhor acompanha aqueles que o temem e os guarda, você precisa que uma profeta venha para você e diga que o Senhor está te acompanhando? Então você não tem fé na palavra, você precisa que alguém humano fale para você o que a Bíblia já te falou? Então, se você é filho de Deus, nascido do sangue de Cristo, que foi derramado na cruz por você, você não faz parte dessa promessa? Você não foi curado, justificado, transformado? Então, você não assume esse lugar de filho, né? Então, nós somos herdeiros com Cristo, co-herdeiros com Deus. Chamamos Deus de Abba Pai, Paizinho querido. Vocês lembram desses versículos, irmãos? Nós temos, então, compromisso com Deus e Deus tem compromisso conosco. Deus jamais deixou ninguém para trás. Então, tudo que sobrevier sobre a nossa vida, Jesus vai ser por causa da permissão de Deus. E Deus vai saber o motivo e a razão por tudo isso. Amém? Nós adoecemos? Adoecemos. Mas nós aprendemos, nós não sucumbimos à doença. Se o Senhor quiser nos levar, amém? Ele vai nos levar. Mas nós sabemos que se Ele nos levar, Ele vai nos levar para o céu. Nós temos lugar, nós temos uma casa depois dessa vida aqui. Então essa vida aqui é só uma passagem. Não é o que eu tenho que me preocupar. Amém? Então, irmãos, a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Tudo isso brota no meu coração e aquilo começa a fazer sentido na minha vida. E sabe o que acontece? Toda a desilusão, toda a amargura, ela sai. Porque a Bíblia diz que quando entra a luz, o que acontece com as trevas? Elas são dissipadas, né? Então, irmãos, há trevas no nosso pensamento, na nossa matéria, no nosso corpo material, a gente tem, às vezes, vontade do pecado. Mas quando a gente começa a se encher da palavra, tudo isso que é vontade de transgredir, de pecar, de desobedecer, vai saindo e vai entrando, então, a convicção. Eu vou sentindo que é muito melhor eu estar nos braços de Cristo. E toda, então, a maldade, toda
aquilo que fazia sentido para mim no mundo natural deixa de fazer sentido. Amém? Então a fé vem de ouvir. Então você não pode confiar em guias humanos. Você não pode confiar em pastor, você precisa confiar na palavra de Deus. Porque amanhã, né, com as perseguições que vai ter aí no final dos tempos, você não vai ter acesso à Bíblia. Você acha que o chinês pode ler a Bíblia? Ele pode abrir a Bíblia lá, consultar versículo? Você acha que ele tem essa liberdade que nós temos aqui? Não tem. Está proibido para ele. Então, ou ele aprende aquilo, ou ele aprendeu aquilo, ou ele tem isso dentro do coração, ou ele sabe quem ele é em Cristo, né? Que lá, graças a Deus, tem muitos gente levando a palavra, né? Assim, ali nos escondidos, né? Levando a palavra como missionários, correndo até risco de vida. Então, ou ele assume aquela condição, ou ele então vai ficar perdido, porque ele não tem acesso à palavra. Tá bem? Ele vai acreditar em mentiras por aí. Então você precisa se fixar na palavra de Deus. E a palavra de Deus, o que ela fala? Que você precisa, voltando, né? Que você precisa crer com o seu coração e confessar com a sua boca. Amém? A palavra também diz em João capítulo 15, versículo 12, que toda árvore que não der fruto, ela é cortada. Amém? Toda árvore que não der fruto, ela é cortada. Você precisa se encher de Deus de tal maneira que você comece a dar frutos. Amém? Esse é o sintoma de que você está cheio de Espírito Santo. Quando você começa a transbordar o óleo. O óleo simboliza o Espírito. Amém? Você transborda, você começa a querer falar, você começa a influenciar as pessoas. Porque, irmãos, não se engane, nós temos dois caminhos. Ou nós influenciamos, ou nós somos influenciados. Não é verdade? Então está na hora de nós influenciarmos as pessoas. E não assim, nossa, você viu aquela notícia? Nossa, agora vai ter perseguição. Nossa, vão proibir a Bíblia. Não, vamos influenciar. Amém, irmãos? Vamos com fé, vamos avançando. Né? E em Mateus capítulo 7, a Bíblia diz que essa árvore, 7,19, diz que essa árvore até é lançada ao fogo. Essa árvore que não dá fruta, ela não só é cortada, mas ela é lançada ao fogo, né? Em Apocalipse 21:8, fala que a gente estava lendo ali, né? Os tímidos, né? Os medrosos, todos aqueles que não se encaixam, né, na vontade de Deus, eles vão ser lançados no lago de fogo. Amém? Então, assim, nós temos que entender que não há caminho do meio, né? Então nós temos assim, Deus é maravilhoso, Ele nos dá a graça, a paz, mas nós precisamos andar na graça, nós precisamos aceitar e viver pela graça, né? Porque se nós não vivemos na convicção, na certeza, nós vivemos na dúvida. E a Bíblia diz que aqueles que duvidam, aqueles que não têm certeza, eles vão ser vomitados, né? Está lá em Apocalipse também. Então nós precisamos ter uma vida certa, irmãos. Deus ele nos dá certeza dentro da nossa alma. Através do quê? Da palavra. A palavra que cresce essa convicção, né? Que é a fé que vem de ouvir a palavra de Deus. Amém? Paulo fala aqui também que nem todos ouviram, né? Principalmente os judeus, né? A pregação que Jesus, né? As boas novas do Evangelho, quando Jesus veio e se revelou ao mundo, principalmente os judeus não ouviram, né? Sobre quem era Jesus, né? E então Paulo usa aqui no versículo 20 e 21 do capítulo 10 ainda, ele cita aqui, ele está citando Isaías, né? Na verdade, o capítulo 65 de Isaías. E eu queria enfatizar essa última passagem que diz assim, do versículo 21, né? Todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Todos os dias estendi minha mão a um povo rebelde e contradizente. Então ele está dizendo que Jesus ali, Deus, né? Perdão, Deus antes de Cristo mesmo, já através dos profetas, pregava ao povo e o povo se rebelava, né? E quando veio Jesus não foi diferente. O povo não aceitou Jesus e se tornou rebelde e contradizente, né?
Mas porque Deus então, né, Amém? Agora eu vou começar o capítulo 11 já, ok? Vamos correr, que horas são agora? 10:43, beleza. Então, o capítulo 11 pergunta assim, então Deus rejeitou a Israel? Não, né? Paulo fala, não, Deus não rejeitou Israel. Tanto que eu sou israelita e fui alcançado. Deus iluminou o meu caminho, Deus me mostrou o caminho, mostrou que Jesus era o Filho de Deus e eu fui iluminado, né? Tá lá em Atos, né? Quem já leu, amém? Quem não leu, em Atos capítulo 9, né? Tá a história da conversão de Paulo, né? Paulo no caminho de Damasco, Deus então interrompe ali o seu caminho e mostra que ele estava cego e se revela a ele, né? Jesus pergunta, Paulo, por que me persegues? Então Jesus mostra que ele é Deus, que ele era verdadeiramente filho de Deus. Então Paulo fala ali, não, eu mesmo sou judeu e conheço Jesus, né? E Paulo cita também que há um remanescente, né, no povo de Israel, que Deus ainda manteve em pé, se mantém ainda hoje, né, crendo em Jesus, crendo em Deus, né? Então ele cita Primeira Reis, né, capítulo 19, ele cita ali então a história de Elias, né? Quando Elias fala, só eu que permaneci, né? Fiel a Deus, só eu que não me debrucei diante de outros reis, né? De outros deuses, eu fiquei fiel e todo mundo largou. E Deus fala, não, 7.000 não se dobraram, né? 7.000 ainda permanecem fiéis, né? Eu separei para mim 7.000 que ainda não se dobraram diante de Baal, né? Então, Deus ali, então, permanece, Deus então estende a mão sobre alguns, né? Então, seus olhos foram abertos, o quê? De forma sobrenatural. Então, toda a experiência espiritual, irmãos, é sobrenatural, né? Não depende da minha inteligência ou da minha busca. Eu digo assim, eu quero buscar, agora eu estou com vontade de saber qual é a verdade espiritual. Onde Deus está, quem é Deus realmente. Você acha que é você, né? Mas a Bíblia diz que não somos nós. Que Deus ele nos instiga a buscarmos as coisas espirituais. Então o próprio Deus ele endurece o nosso coração, né? Versículo 7 diz aí que Deus endureceu, né? O povo de Israel. Ele fala que Deus elegeu a uns e endureceu o coração de outros, né? Nós já vimos isso, né? No capítulo anterior, mas vamos observar que Paulo repete esse conceito aqui, né? Olha o 7. Perdão, o versículo 7, isso. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição alcançou, e os mais foram endurecidos. Então ali Deus parece que age de forma sobrenatural, endurecendo alguns, né, o coração de alguns, e alcançando com eleição o coração de outros, né? Então, mais uma vez, Paulo deixa isso aqui bem claro, né? No versículo 8, ele usa um termo, inclusive, que diz entorpecidos, né? Ele usa a palavra, na minha tradução aqui, entorpecidos. Você veja que espiritualmente nós podemos ser despertados, né? Ou nós podemos estar entorpecidos, né? Tem outra passagem agora da Bíblia que eu não me lembro agora a referência, mas diz que a nossa mente é cauterizada, né? Paulo mesmo fala isso, não me lembro aonde. Então a nossa mente é como se a nossa mente fosse, por causa dos nossos constantes erros. Eu lembro que Romanos capítulo 1 fala um pouco sobre isso, né? Creio que é Romanos capítulo 1 mesmo. Então fala que a nossa mente ela é cauterizada, ou seja, ela parece que de tanto pensar errado, nós somos bloqueados para a verdade, né? De tanto a gente transgredir, a gente desobedecer, a nossa mente não raciocina mais o espiritual. Então Deus ele se move dessa forma também, né? Então o que nós temos que fazer então, irmãos? Nós que somos... Posso falar uma coisa? Pois não. Assim,
a respeito do Jesus, né? Todo mundo sabe que Jesus veio, mas foi uma promessa de Deus a Abraão que Jesus veio para os judeus, né? E os judeus, a maioria, não aceitaram ele. Hoje, ou ele, né? Hoje tem muitos que aceitam, mas naquela época não aceitaram, né? Tanto é que crucificaram. Ao mesmo tempo, a palavra de Deus diz que Deus cegou o entendimento dos judeus para não aceitarem Jesus. Por quê? Se eles tivessem todos aceitado Jesus naquela época, nós, gentios, não teríamos tido a graça de conhecer o Senhor, né? Então, até nisso, Deus é maravilhoso, né? Que cegou o seu próprio povo de aceitar, né? Aceitar Jesus, aceitar Deus, aceitar a salvação, para que outros, nós, todos, tivessem a oportunidade de ser salvo e receber a graça também. Então, esse tipo de cauterização que você está falando é essa mente fechada, né? Uhum. Que nem eu tenho uma amiga judia que você fala, não tem jeito. Isso. É a mesma coisa de bater murro em cima de uma faca. Ela não entende. Jesus, tinha um monte de gente igual a Jesus naquela época. Vamos lá, Israel, meu irmão é rabino, eu vou te mostrar. Não adianta. Eu acho assim, né? Que a respeito desses que são bem assim, eu acho que só quando Deus realmente permitir, né? Permitir que eles tirem essa venda dos olhos para ver, né? Para ver Jesus. Uhum. Mas até nisso foi projeto de Deus, né? Deus é tão maravilhoso que ele, né? Uhum. Que permitiu isso para que outros pudessem receber a graça. O que seria de nós se eles tivessem reconhecido e aceitado Jesus como o rei deles? E só eles seriam salvos, só eles iriam para o céu, só eles seriam perdoados, né? Mas como Deus é misericordioso e ama a todos, né? Amém. Esse tipo de cauterização e de cegueira você está falando, né, Davi? Que também tem outras pessoas. Não é só os judeus que têm essa cegueira profunda, né? Não, exatamente isso. Inclusive, nós vimos lá, né, estudando bastante o faraó, né, que Deus também lançou esse espírito para um propósito. Você vê que Deus ele disciplina alguns, ou ele cega alguns, para edificar outros, né? No versículo 11 aqui, desse 11:11, a Bíblia diz que é exatamente isso. Na parte final do versículo diz assim: mas pela sua transgressão, né, do povo de Israel, veio a salvação aos gentios. Amém? Então é isso que Paulo está dizendo, né? Tem um propósito essa cegueira, né, que Deus instala no povo de Israel. Então Paulo está defendendo aqui, na verdade, que o povo de Israel não é mau, né? Então nós vamos ver aqui que ele fala, ele instrui a gente a amar o povo de Israel e não julgá-los, né? E para que a gente saiba que tudo tem um propósito, né? Então hoje eles rejeitaram a palavra para que a palavra então fosse oferecida a nós, né, gentios, aos outros povos. Então para que E ao o mesmo mundo... tempo, desculpa, e ao mesmo tempo a gente tem que orar por eles e agradecer a Deus, porque a salvação nossa veio através deles. Exato. Então, eles são um povo abençoado de Deus mesmo. Só que, se eu for pensar bem, o que mais sofreu e vai sofrer muito mais vai ser eles, né? Sim, Por ter rejeitado Jesus. Eles periga, eles vão passar a tribulação toda até o fim. Isso não vai ser brincadeira, não. Mas nós vamos E ver nós aqui... estamos na graça, né? Porque a Nós gente vamos ver tem aqui que Jesus. Deus tem uma promessa e um pacto com eles, tá? Que não Sim. ainda continua, e Deus então vai se revelar, vai tirar as vendas, né, dos olhos dele, e vai se assim revelar e vai dar uma oportunidade especial, né, para o povo de Deus, porque Deus tem eles como o povo eleito, né, o povo. Então nós temos que orar por Israel, né? Então isso é uma conduta que a gente faz, a gente ama o povo de Israel, o povo de Deus, né? Eles são prósperos ainda hoje, a mão de Deus está sobre eles, né? Quem leu aí a edificação lá do Estado de Israel em 1948, né? Sabe que logo depois disso, todos os árabes lá, né? O povo muçulmano, os países ali que já tinham exército, já tinham forças militares estabelecidas, se uniram para destruir
né? Israel, para Israel não se estabelecer. E se você pegar aí você tem no YouTube aí, nesses canais de documentário, vocês vão ver que Deus agiu de forma sobrenatural. Tem muito relato de milagres, os inimigos vendo anjos, vendo exércitos celestiais e fugindo, porque Deus guardou o povo e Deus não desamparou eles ali, amém? Então, mesmo eles sendo ali um estado em formação, Deus agiu como. Então, Deus tem um relacionamento especial com Israel, né? E nós somos a Israel espiritual, né? Então, nós também somos cordeiros com isso, porque nós aceitamos a Jesus, né? Quem conhece aí a parábola do rei lá, né? Que fez um banquete, né? Chamou os nobres, tudo, chamou todo mundo que era importante e não foi, né? Para as bodas do filho, né? Se não me engano. E não foi, os nobres não foram. Então ali o rei chama ali os mendigos, chama todos moradores de rua, os pobres. Então esse é uma alegoria de nós, né? Nós somos ali chamados então para esse banquete, né? Espiritual que é a presença de Deus. Então, é isso daí que significa. Então, Paulo fala exatamente isso, que Deus apenas endureceu o coração de alguns, né? No versículo 7, entorpeceu, né? Os seus pensamentos, versículo 8. E o que nós temos que fazer, irmãos? Então, quando nós vamos falar a palavra, do que depende do sucesso dessa palavra? Nós já aprendemos que nós somos convidados, não, nós somos intimados a falar, né? A testemunhar de Jesus, da graça, de tudo que é verdade. Nós precisamos dizer que a verdade é a verdade, né? Não podemos ter timidez. Agora tá virando até crime, né? Em alguns países, aqui está perigando também, estão querendo proibir de falar. O que acontece? Nós precisamos ter intrepidez, coragem para falar. Então, ali Deus quando fala com Elias ali respondendo, fala, olha, 7.000 joelhos não se dobraram a Baal. 7.000, então eu preservei esses 7.000 que não se dobraram. Deus então preservou aqueles que não se dobraram ao inimigo, ao Deus falso. Então nós estamos nessa época de testemunhar com a nossa vida. Amém? Então, se preciso for, nós temos que ir até as últimas consequências, não negar Cristo. Quantas pessoas, né, no mundo aí árabe, na China, né, nesses países aí, né? Você sabe que tem lugares ali da China, do Nepal, desses países orientais, que ali quem dominam são é, os como é que chama a religião deles, perdão? Os budistas, né? Budistas, shintoístas, né? Principalmente os budistas, né? E o que acontece? Eles perseguem, e se você não negar Jesus, às vezes eles executam pessoas, né? Você lembra do Estado Islâmico ali cortando cabeça, né? Isso é uma realidade. Para nós parece muito distante, né? Mas agora você vê, em pouco tempo aqui no nosso país, nós estamos vendo ali que a perseguição e o fato de você dizer algumas verdades, você está correndo risco de ser preso, de ser acusado de crime. Então não estamos longe desse tempo, irmãos. Então o que acontece? Nós temos que ter certeza que vale a pena, né? Ali, você lembra de Daniel na fornalha de fogo, né? Então ele não se dobrou ao rei e ele foi colocado na fornalha para queimar. Você acha que era brincadeira? Era para morrer queimado, mas Deus o salvou. O sentido da vida espiritual é o seguinte: tudo é Cristo. Deus nos salva de todas as coisas. Então nós devemos honrar ao Senhor e a verdade. Amém? Então é tempo hoje de testemunhar. Muitas vezes nossa vida pode correr até risco daqui para frente, né? Mas a Bíblia diz que aqueles que não se dobram vão ser separados, vão ser salvos. Amém? Então, glória a Deus, porque Ele é poderoso sobre a nossa vida. Amém. É o que mais eles odeiam, né? Eles se matam entre eles, né? Aquele povo do Middle East, eles se comem entre eles. Mas uma coisa que todos eles juntos odeiam é cristão e judeu.
Então, nessa época, eles vão se juntar, mesmo que eles brigaram a vida inteira, mas eles todos vão se juntar para destruir Israel, para destruir os cristãos. É verdade. Entendeu? Eles estão cercados, Israel é cercado. Olha, a maioria de todos os países odeiam Israel, né? Principalmente os vizinhos deles, né? Uhum. Por causa do Senhor Jesus, porque é o povo de Deus. Você vê Israel, quem vai lá, você vê Israel no mapa, ele é desse tamaninho, né? Fala, pô, por que é tanta briga? Por que é tanta coisa com Israel? O negócio, você vê no mapa, não é nada. Só que a promessa de Deus, né? Só que é o povo de Deus, é a terra que Deus abençoou. Então, você vai lá, tem igreja, tem uma igreja lá que eles falam que Jesus nasceu lá, tem um negócio. É 3, 4 igrejas em uma só. Você vê a briga que tem ali, tem uma briga espiritual para aquele, é briga espiritual de religião. O pessoal está lá no muro orando, aí os muçulmanos soltam a trombeta deles lá, é uma confusão. É um monte de religião, tudo quanto é religião no mesmo lugar, porque eles querem aquele lugar onde, né, Jesus nasceu, eles querem aquele lugar. Todas as religiões no mesmo lugar, brigando, né? Porque é coisa de Deus mesmo. E vai ser assim até o final, até quando Jesus vai ter que vir para livrar eles, porque a maioria das nações vão estar contra eles, e eles vão estar cercados, né? Isso aí vai ser no fim da segunda parte da tribulação. E algumas nações vai ser pró-Israel, né? Tanto é que Jesus vai vir com o sopro da boca dele e destruir essas nações, porque Israel já vai estar cercado. Mas por quê? Né? Um lugar que, na verdade, agora que está tendo plantação, é um lugar seco, deserto, né? Com tantos outros países, né? Que dá fruto, que tem tanta riqueza. Agora que eles estão tendo tudo, assim. Então, você vê como é coisa espiritual mesmo, né? Verdade. É um pedaço do deserto, gente. Não tem nada, né, Davi? Até água. É que eles são abençoados, eles fazem, eles têm irrigação. Nossa, quando eu fui lá, agora tem muitas árvores, tudo comprado de outro lugar, trazida e plantada lá. Então, é um povo que luta, é um povo que faz. Então, lá tem tudo, porque eles plantam, eles fazem, eles estudam. Mesmo com aquele clima horroroso, seco, tem plantação, tem tudo, tem, como é que fala, prosperidade, entendeu? É isso. Não Verdade. é? Ok. Verdade. Bom, então é isso, gente. Pelo horário aqui, nós vamos encerrar, então. Passamos, Vamos encerrar, vamos passamos. orar, né? Ok? Vamos. Agradeço aí a paciência. Aí nós vamos falar semana que vem dessa promessa que eles têm de reconciliação. Amém? Que Deus vai reconciliá-los por causa da eleição, que eles são eleitos, povo de Deus. Amém? Sim. Então pode Eu vou orar, olhar mano. para as pessoas